Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Hoje é segunda-feira, dia 15 de março, segunda-feira, dia 15 de março. Nós vamos trabalhar hoje com língua portuguesa. Já aconteceu com você de escrever, tá fazendo uma produção, fazendo uma lista de compras, alguma coisa que você estiver escrevendo e aí no meio da palavra aparece aquela dúvida, é com S, com C cedilha, é com SC, com 2 S's, meu Deus do céu. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então tá, vamos acabar de vez com essas dúvidas. Na verdade, a gente vai retomar um conteúdo, que isso já foi estudado na semana passada. Vocês lembram? Então tá, quando eu tiver palavras que são derivadas de verbos com essas terminações, olha aqui. Ceder, primir, gredir, mitir, cutir, meter. Aqui são verbos, tá, gente? Lembra o que é verbo? Aquelas palavras que vão exprimir uma ação, Comprar, brincar, pular, Que tem as 3 terminações, ar, ir. Então, se terminar, tá? Com essa, se tiver essas terminações, se a palavra for derivada de um verbo com essa terminação, o que é a palavra derivada? Tem, a palavra primitiva, no caso aqui, conceder, e vai ter um substantivo que é derivado dessa palavra, que ele veio dessa palavra. É muito importante que vocês saibam esses conceitos, tá? Palavra primitiva, palavra derivada, o que é verbo, o que é substantivo, isso daí não pode esquecer não, tá certo? Que vai te ajudar a entender aqui. Então, se for um substantivo derivado de um verbo que tenha essas terminações, com certeza eu vou escrever com 2 S's, não tenha dúvida, tá? Vamos ver então como que vai ficar aqui cada substantivo. Vamos ler aqui comigo? Conceder, concessão. Comprimir, compressão. Agredir, agressão. Permitir, permissão. Repercutir, repercussão. Comprometer, compromisso. Todos esses substantivos são grafados com 2 S's, tá? Isso causa muita confusão, porque às vezes a gente pensa que é com C cedilha, Que é o som muito parecido, pode causar confusão, tá? Então, guarde aí essas palavras, Guarde essa regra, afinal. Se for um substantivo que é derivado de um verbo com essa terminação, com certeza você vai escrever com 2 S. Então, se tiver dúvida, você vai pensar, isso aqui é um substantivo. É derivado de quê? Derivado de qual palavra? De onde veio essa palavra? Veio da palavra conceder. Então, eu vou escrever com 2 S's, tá certo? Anota aí no seu caderno, você pode fazer um quadro, tá? Dá um pause no vídeo e vai lá e anota no caderno, tá? Que é importante. Outra letra que também causa muita dúvida na hora de escrever, o C cedilha, tá? Então, nós vamos ver. Se for uma palavra, terminada aqui com tensão, derivada do verbo ter, vai ser escrito com C cedilha. Olha só. Deter, detenção. Detenção. Reter, retenção. Conter, contenção. Manter, manutenção. Vou escrever aqui. Também é bom que você copie aí no seu caderno, tá bom? Olha lá. Vai escrever com C cedilha, tá? Se terminar em tensão, sendo derivado do verbo ter. Vamos ver agora mais um grupo de palavras que também você vai escrever com C cedilha. Se for, derivado de uma palavra que termine com tor ou to, tranquilo. Trator,
infração. Infrator, infração. Redator, redação. Setor, sessão. Canto, canção. Intento, intenção. E exceto, exceção. Vou escrever para vocês aqui. Pode pausar o vídeo e anotar também no seu caderno. Então, olha só. Tração, infração, redação, sessão, canção, intenção, exceção. São somente essas palavras que vão ser escritas com C cedilha? Não, tá? Mas nós estamos trabalhando aqui essas, né? Essas terminações, tá bom? Porque aí na hora de escrever, você tem que lembrar lá de onde a palavra deriva de qual outra palavra. Então, se for com essa terminação, você vai ter certeza que é com C cedilha. Dá um pause no vídeo e faça essa anotação no seu caderno, porque você vai precisar dela, tá? Eu trouxe aqui mais 3 palavrinhas, né, pra gente ver aqui o som do SC. Olha só. Piscina, crescer, adolescente, né, florescer. Então, a gente percebe esse som aqui diferenciado do S e do C, tá certo? Ó, crescer. Aí, ó, crescente, decrescente, crescimento. As outras palavras derivadas também vão ser escritas com SC, tá bom? Bom, meus queridos, agora a gente vai falar um pouquinho de um outro assunto. Também relembrando um tema da aula de língua portuguesa da semana passada, que é reportagem. Vamos lá. Na atividade, né, proposta para hoje, eu coloquei para vocês uma reportagem muito interessante, né, que vai falar, né, das crianças surdas que recebem ajuda de um cão-guia, tá? É uma reportagem muito interessante que vocês vão fazer a leitura e as atividades lá que são propostas, tá certo? Mas para agora, nós vamos ler um trecho de uma reportagem. Eu vou colocar aqui para vocês na tela, vocês vão acompanhar comigo a leitura, que nós vamos fazer aí uma análise, um trabalho especial com essa reportagem, tá certo? Então, olha só, olha o título da reportagem, né? PM resgata filhotes de cachorro abandonados dentro de gaiola em ponto de ônibus no litoral de São Paulo. Acompanhe comigo aqui. PM resgatou o quê? Filhotes abandonados. Foi um filhote só? Não, mais de um filhote. Nós vamos ver depois quantos foram. Abandonados. Por isso que o substantivo filhotes está no plural. Como que esses filhotes estavam, então, abandonados? Eu tenho que colocar também no plural, porque tem que concordar, tá certo? Tem que ter essa concordância. Eu posso falar, PM resgata filhotes de cachorro abandonado? Vai parecer que é só o cachorro, né, que estava abandonado, mas não, são vários filhotes abandonados. Quando nós vamos escrever, meus amores, fazer uma produção de texto, nós temos que ter muita atenção para isso, tá? Para que o seu texto fique harmonioso, né? Fique bom, né? Para fazer uma leitura, você tem que ter aí essa atenção, tá? Para concordar as palavras. Verbo concorda com o sujeito, né? O adjetivo concorda com o substantivo, concorda com o artigo. A gente já falou sobre isso aqui também. Mas vamos ver então. Olha aí na reportagem, tá vendo? Abandonados está concordando com filhotes. Então vamos continuar. Pena para a prática de abuso ou maus tratos contra animais domésticos ou silvestres detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tá ótimo. Vamos para outra parte. 5 filhotes de cachorro abandonados foram encontrados e resgatados por uma equipe da Polícia Militar nessa quarta-feira, 7, em Ilha Comprida, no litoral paulista.
Os animais foram encaminhados a um abrigo, onde passarão por exames e devem ser disponibilizados para adoção. O que eu quero que vocês prestem atenção? Olha só, 5 filhotes abandonados foram encontrados e resgatados. Tá tudo no plural, por quê? Abandonados, né? O verbo aí foram encontrados e resgatados está concordando com filhotes. Agora tem uma outra partezinha muito interessante. Olha só, os animais foram encaminhados. Quando ele usou esse substantivo aqui, os animais, ele usou para substituir qual? Os filhotes. Por quê? Porque senão fica repetitivo. Já pensou se eu dissesse assim, 5 filhotes de cachorro abandonado? Os filhotes, não fica repetitivo, fica enjoado. O texto fica chato. Então a gente usa os sinônimos para substituir, né, lá um substantivo, para que o seu texto fique harmônico, que o seu texto fique coeso, que o seu texto fique prazeroso de ler, tá? E isso vocês vão utilizar nesses recursos também na hora de você fazer sua produção textual, tá certo? Então presta atenção que a gente vai continuar na reportagem. Segundo divulgado pela PM, os animais, né, foram encontrados pela manhã durante patrulhamento pela Avenida Beira-Mar, no bairro Balneário Flor de Iguape. Os policiais passaram por um ponto de ônibus e perceberam que havia alguns objetos encobertos por um pano no local. Olha, ele usou primeiro, né, segundo a PM, depois ele utilizou os policiais, tá? Também usou aí um sinônimo. Os policiais passaram e perceberam. Não é os policiais, então é mais de um. Então o verbo tem que ficar também no plural. Passaram e perceberam. Vamos continuar. A equipe desceu da viatura para investigar e encontrou 5 cães filhotes dentro de uma gaiola, abandonados. As autoridades competentes foram notificadas sobre a ocorrência para prosseguirem com a investigação sobre maus tratos contra os pets. Olha que interessante! Agora, maus tratos contra os pets. Por que ele usou a palavra pets? Para substituir filhotes, substituir animais. Para quê? Para o texto ficar harmonioso, como eu disse, prazeroso de se ler, para não ficar repetitivo. Já pensou se em todas as vezes colocassem animais? O texto fica enjoado, tá? Então não pode, a gente usa o sinônimo para substituir. Aqui no começo também, ó, olha lá no texto. A equipe desceu. Quem é a equipe? São os policiais. Então agora ele usou esse recurso para substituir, também para não ficar repetindo policiais, né? Mais um pedacinho aí. De acordo com a lei, a pena para a prática de abuso ou maus tratos contra animais domésticos ou silvestres é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A pena é aumentada caso o animal não resista e morra. Olha aí a palavra detenção. Detenção, por que é escrito com C cedilha a palavra detenção? Porque é derivado de deter. Lembra lá que nós vimos? Então, meus queridos, por isso que é importante, tá? A gente prestar bastante atenção na hora que a gente vai escrever. Então, nós usamos aí alguns recursos, um pronome para substituir um nome, um sinônimo também para substituir aí um substantivo, para que o nosso texto fique prazeroso para a leitura, que fique coeso, que tenha sentido, tá certo? Pois bem, meus queridos, nós temos atividades então, né, para terça-feira, dia 16. Atividade de terça-feira. Uma delas é um ditado, tá certo? Nós vamos fazer um ditado virtual. Como que vai ser, professora?
Eu vou mandar para vocês um áudio com as palavras que eu quero que vocês escrevam. Todo mundo vai escrever, tá? Mas eu vou escolher ali 5 alunos para mandar para mim uma foto do ditado, tá certo? Sempre eu vou fazendo dessa forma, né? Escolher 5 alunos para uma leitura, para uma foto, porque nós temos, né? Nosso grupo tem muitos alunos, não dá para olhar de todo mundo agora. Mas quando o caderno voltar para a escola, aí tudo vai ser corrigido um a um, tá certo? Então, o ditado, lembra que eu falei para você anotar aquelas palavras, né? Para fazer anotações no seu caderno? Então, o ditado vai ser com palavras com C cedilha, com 2 S, com SC, tá bom? Com S, com C, são essas palavras, tá ok? Muito bem, então, ditado na terça-feira, tá? Dia 16. E uma produção de texto incrível que eu quero que vocês façam. Já imaginou você sendo repórter? Muito interessante, não é? Então eu coloquei lá uma imagem. Muitos cães, né, gente, são abandonados aí pelas ruas. A gente vê na nossa cidade, aí no nosso bairro, isso acontece, né, com muita frequência. E, né, acaba causando aí problemas, né, para a sociedade. Aí esses cães nas ruas, eles derrubam lixo, eles ficam doentes, né? Então o dono, né, do animal, né, por uma falta de responsabilidade, né, deixa o animal na rua, né, abandonado. Então você vai ser o repórter. Volta, leia de novo essa reportagem aqui que eu li com vocês. Eu vou mandar o link dela também para vocês fazer a leitura na íntegra, porque lógico que a sua reportagem ela vai ser um tanto quanto fictícia, né? Porque você pode inventar o lugar onde estão esses cães abandonados, você vai inventar uma data em que foi visto, né? Então por isso vai ser fictícia, tá? Mas assim, reportagem para valer mesmo que é publicada, né? Não é fictícia não, tá? A não ser que seja fake news. Mas a nossa vai ser com a intenção aí da gente treinar mesmo essa escrita e esses recursos que eu mostrei para vocês, tá? Então você vai colocar um título da sua reportagem. Você viu que o título, né? Ele chama atenção, né? Com uma letra um pouco maior, realmente para destacar. E a imagem eu coloquei lá na atividade, né, os cães abandonados, você põe um título, coloca lá o local e o que isso causa, né, esses cães abandonados na cidade, o que você acha disso? Faça lá um texto com bastante atenção, evite a repetição, tá? Mostrei aqui como que a gente evita a repetição. Usa um sinônimo, tá? Usa o pronome para substituir o nome. Escreva um pedacinho, um primeiro parágrafo de introdução, aí você para e lê aquele parágrafo. E outra coisa, pode fazer numa folha avulsa, num caderno velho primeiro, tá? Lembra lá que na semana passada eu coloquei 10 dicas para uma produção? Então você pode seguir aquelas 10 dicas que elas são infalíveis. Na produção também eu vou escolher 5 alunos que vai fazer para mim a leitura da sua produção, da sua reportagem, tá certo? Um grande beijo para vocês e nos encontramos na videoaula de quarta-feira.